bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja nos vendo, nos escutando. Nós estamos aqui no programa Pensamento em Marcha, no canal Pororoca Cabana. Neste programa de hoje, em continuidade aos programas anteriores, nós estamos aqui discutindo com vocês os capítulos do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura. No programa passado, nós discutimos o capítulo 1 do Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, onde nós discutimos especificamente os limites da democracia brasileira. Neste programa de hoje, a qual nós convidamos vocês a acompanharem e a estarem pelos próximos 30, 40 minutos com a gente, nós vamos discutir o capítulo 2 do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura. O capítulo 2 refere-se a imperialismo, dependência e a luta anticapitalista. Nós pedimos para vocês nos acompanharem, clicarem aqui no sininho, se puderem, colaborarem com o Pix, que possibilita com que nós possamos manter os programas, na medida em que um programa como esse, além da gravação, nós temos a edição do programa, para que seja alguma coisa apresentável, algo que possa, de fato, possibilitar com que mais pessoas assistam. E nós convidamos vocês, obviamente, a se inscreverem no canal Pororoca Cabana e, na medida do possível, caso seja possível, também se tornarem membros. Então este é o programa Pensamento em Marcha, aqui no canal Pororoca Cabana. Nos sigam e, se for possível, colaborem com o Pix que está aí embaixo, na lateral esquerda, e que possibilita a continuidade dos nossos programas. A disputa das ideias na atual conjuntura é fruto de um projeto que nós iniciamos ainda no ano de 2021. E ele constitui a partir do processo de análise da conjuntura, portanto, de textos que podem ser, inclusive, lidos separadamente. É isso que nós convidamos vocês, inclusive, a fazerem. O livro, A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, pode ser encontrado de forma física junto à Universidade Federal do Pará, basta me procurar. Entretanto, ele vai estar disponível no formato PDF para quem quiser baixá-lo no site do Observatório Paraense do Mercado de Trabalho, o site que nós estamos aqui apontando aqui na direita, onde vocês podem acessá-lo, podem baixá-lo, juntamente com outras obras que nós já produzimos. Ainda no ano de 2020, nós lançamos uma obra específica sobre a teoria da dependência, que é justamente parte, inclusive, dos elementos que nós vamos aqui discutir. É claro que, nos aspectos que nós vamos tratar a partir do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, nós já temos ali uma série de elementos de avanço em relação ao livro A Agenda de Debates referentes à teoria da dependência. Nós temos também disponível no site do Observatório Paraense do Mercado de Trabalho um livro específico que nós lançamos em 2019 referente ao mercado de trabalho paraense e brasileiro, que vocês podem acessá-lo, e todas essas obras podem ser acessadas, podem se baixar o PDF, e nós, inclusive, estimulamos para que possam ser utilizados por estudantes, por professores de diversos graus, tanto do nível médio, mas também do nível superior, da pós-graduação, que possibilita, inclusive, com que aquilo que nós estamos escrevendo, que nós estamos pensando, possam atingir um número maior de pessoas. Nesse momento, quer dizer, a partir desse ponto, nós queremos discutir com vocês o conteúdo desse capítulo 2 do nosso livro. O livro, A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura,
tem um dos braços fundamentais justamente no tratamento da chamada teoria da dependência e sua relação com os aspectos internacionais dentro do escopo daquilo que nós chamamos de imperialismo. No capítulo 2, intitulado Imperialismo, Dependência e a Luta Anticapitalista, nós temos um total de 9 subseções, onde cada uma dessas subseções procura, de algum modo, estabelecer elementos de tratamento da influência dos aspectos econômicos, sociais e geopolíticos sobre a disputa das ideias na atual conjuntura e os movimentos que isso provocou nesses últimos anos. A primeira seção, denominada Uma Interpretação Radical do Contexto Latino-Americano, trata justamente daquilo ou da importância daquilo que nós denominamos de teoria da dependência. A teoria da dependência, ela é especificamente um escopo teórico latino-americano e com um elemento de influência e de construção propriamente brasileiro. A teoria da dependência ela é parte daquele conjunto de elementos teóricos que discutem as chamadas teorias do desenvolvimento capitalista. O capitalismo, enquanto sistema, ele não é propriamente alguma coisa que caminhe para um processo de convergência de diferentes sociedades. As sociedades, elas apresentam elementos de assimetria, quer dizer, elementos de diferença. E o capitalismo, ele não estabelece diversos aspectos que possibilitem a aproximação dessas sociedades, inclusive sob o ponto de vista dos aspectos de renda ou de crescimento da economia. O que nós temos é que, fundamentalmente, se estabelece aquilo que nós vamos denominar, utilizando um autor russo do século XX, Trotsky, que nós vamos dizer que é um desenvolvimento desigual. O capitalismo, ele é centralmente uma sociedade que se estabelece a partir do seu parâmetro de desigualdade. A desigualdade, ela pode ser de diversos tipos. A desigualdade de renda, a desigualdade regional, a desigualdade sob o ponto de vista do controle da riqueza. Tudo isso se estabelece dentro da lógica de que o capitalismo é uma sociedade de classes. As classes sociais, e especificamente aqueles setores que controlam a riqueza, a burguesia, ela se estabelece tanto em termos de um parâmetro nacional, territorial, como também se estabelece desde um parâmetro a partir da perspectiva mundial. Nesse sentido, uma burguesia centrada nos chamados países imperialistas comunga ou tem uma relação com a burguesia que se estabelece e que se desenvolve e que domina territórios chamados de países periféricos. Essa forma de existência é que nós vamos denominar de capitalismo dependente. Então, nesse sentido, haveriam capitalismos centrais e capitalismos periféricos. Esses capitalismos centrais, que autores como Lenin e diversos outros autores mais recentes, como Samir Amin, vão denominar de imperialismo. O imperialismo, ele se estabelece a partir de uma lógica onde o controle dos principais centros de produção tecnológica e de acumulação de capital se estabelece nessas nações especificamente chamadas de imperialistas. Entretanto, o imperialismo ele também está relacionado a como os elementos de controle tecnológico também estão imbricados a elementos de controle financeiro. Nesse sentido, o capitalismo do século XX, fundamentalmente, do século passado, e que se reproduz nesse século XXI, ele é um capitalismo monopolista financeiro, cujo centro é o controle dos elementos de acumulação a partir de algumas nações ditas imperialistas. O capitalismo, em particular norte-americano, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, mas que se estabelece muito mais especificamente a partir da Segunda Guerra Mundial e ainda se torna ainda mais crível depois do fim da chamada União Soviética,
em 1991, esse capitalismo, o capitalismo centrado nos Estados Unidos, se torna o centro do capitalismo mundial. O centro imperialista, nesse sentido, sob o ponto de vista do controle tecnológico, do controle dos chamados bens de capital, máquinas, equipamentos, o controle sobre os grandes fluxos financeiros. Isso se centra nos Estados Unidos, tendo, obviamente, orbitando em torno dele uma série de outras nações também imperialistas. Nós vamos de chamar a atenção que o chamado G7, o grupo das 7 nações capitalisticamente mais desenvolvidas, países como Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha, esse conjunto de países, eles constituem o núcleo do imperialismo capitalista atual, contemporâneo. Em torno disso, orbita o conjunto das nações periféricas. Então, nesse sentido, nós chamaríamos atenção para a ideia de um capitalismo periférico que se conforma a partir de características que são próprias a esse capitalismo periférico. Essa interpretação do capitalismo é o que nós vamos chamar de teoria da dependência. Ela é uma interpretação radical do contexto latino-americano, por quê? Por conta de que não se estabelece, a partir dessa percepção, a ideia de que tu vais caminhar paulatinamente para um capitalismo ou para uma sociedade onde todo o conjunto das nações capitalistas, de algum modo, pudessem se congregar em torno de um grande clube convergente em termos de renda, em termos de riqueza. Não é isso. O capitalismo, ele é estruturalmente desigual. E, nesse sentido, os elementos estruturais desse desenvolvimento desigual e combinado, é necessário que ele seja analisado. A dependência, ela está estabelecida a partir de 4 componentes fundamentais. Esses 4 componentes fundamentais da dependência, que se estabelecem a partir de elementos, primeiro, de uma transferência contínua de riqueza dessas nações periféricas para o capitalismo central. Segundo, a partir de um determinado padrão de desenvolvimento e de exploração da força de trabalho em cada uma dessas nações periféricas, em particular latino-americanas e muito mais especificamente no Brasil, nós vamos denominar de superexploração da força de trabalho. Terceiro, existe um componente central, que é o componente de como essas nações, para fazerem transferência de riqueza, elas se estabelecem desde 2 condicionalidades muito próprias. Uma transferência baseada em preços desiguais, aonde os elementos de controle tecnológico que estão presentes nos países centrais não se estabelecem na periferia, e por outro também elementos de transferência que se estabelecem a partir dos aspectos de transferência de lucro, de juros, de dividendo, de uma série de componentes de renda que acabam sendo drenados daqui para fora. E um quarto componente fundamental de respeito a como essas sociedades periféricas acabam se estabelecendo dentro do jogo econômico, social e da própria formação do Estado nessas sociedades. Esses serão os componentes que nós vamos conversar com vocês no próximo bloco aqui do programa Pensamento em Marcha, justamente tratando do capítulo 2 do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura. Uma das características do capitalismo dependente é a chamada superexploração da força de trabalho, que é tratado especificamente em uma das subseções do capítulo que nós estamos aqui discutindo. O capitalismo dependente ele está baseado nisso que nós chamamos, a partir de um autor brasileiro, Rui Mauro Marini, de superexploração do trabalho, no sentido de que é uma manifestação própria de como se dá a expropriação da riqueza na América Latina, especificamente no Brasil. Ela é sustentada por mecanismos específicos de exploração da força de trabalho
e se constitui um rebaixamento do valor da força de trabalho, o que possibilita um superlucro, ou uma quantidade de lucro muito expressiva, e a transferência dessa riqueza das economias nacionais periféricas para as economias centrais do capitalismo global. Os países latino-americanos, em especial, eles relacionam-se com o centro capitalista por meio de uma estrutura definida e estabelecida a partir daquilo que nós vamos chamar de divisão internacional do trabalho, na qual as relações de produção das nações periféricas garantem a reprodução ampliada da dependência e do subdesenvolvimento das nossas nações. De uma maneira geral, nós temos que o aumento da jornada de trabalho, a redução do consumo dos próprios trabalhadores em geral, além de um certo limite normal, que seria importante sob o ponto de vista da dignidade física, psicológica e histórica dessa população, tudo isso constitui os elementos daquilo que chamamos de superexploração da força de trabalho. Além dessas condições que nós diríamos de promíscuas de exploração do trabalhador, o capitalismo periférico brasileiro ele se desenvolve mantendo formas econômicas comerciais e de produção de excedente não propriamente resultantes do assalariamento. Nós temos a presença de um grau de informalidade, inclusive de formas anteriores ao próprio assalariamento, muito expressivas no país. As estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas demonstram que o mercado de trabalho brasileiro se forma e estrutura com taxas de informalidade próximas a 50% em termos nacionais. E aqui no Pará, muito especificamente, próximo a 60%. A informalidade, e que acaba constituindo um componente próprio da lógica da superexploração da força de trabalho brasileira, por mais que sejam elementos teoricamente distintos, entretanto, eles acabam se integrando dentro da perspectiva da chamada sociedade dependente, ela apresenta alguns elementos que vale a pena nós chamarmos atenção, e no texto em particular presente no livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, está bem claro. Primeiro, a informalidade ela é manifestação e manutenção de relações de trabalho que não se estabelecem bases contratuais regulares. Corresponde a uma lógica crescente de flexibilização no uso e gestão da força de trabalho. Vejam vocês que a superexploração baseada em altas jornadas de trabalho, baseada na lógica de que o valor pago à força de trabalho, que nós chamamos de salário, acaba sendo abaixo daquilo que a própria força de trabalho necessita sob o ponto de vista da sua manutenção de vida, isso se agrava sob o ponto de vista das condições de informalidade e principalmente nos últimos 20 anos de um processo crescente de flexibilização das relações de trabalho no país. Isso, inclusive, se estabelece a partir de algumas características que todos vocês, de algum modo, já devem ter percebido. Primeiro, uma série de ocupações que se dá a partir de elementos de pouca garantia de vida, de pouca garantia social, como, por exemplo, as informalidades presentes sob o ponto de vista dos trabalhos no sinal, de trabalhos em feiras livres, de trabalhos diversos, inclusive de trabalhos na própria indústria, considerando elementos de informalidade ali presente. Existe, inclusive, hoje também a noção das chamadas formas de ocupação do tipo pessoa jurídica, como, por exemplo, também revendedores de cosméticos, como Natura, como Avon e assim por diante. E existe, mais especificamente, mais recentemente, uma série de formas de utilização do trabalho mediante as chamadas plataformas sociais. Plataformas como Uber, onde os trabalhadores acabam não tendo garantias mínimas sob o ponto de vista tanto daquele tempo necessário de jornada, como também sob o ponto de vista do
tempo necessário a tu teres garantias de recreação, de convívio com demais, além dos elementos salariais, obviamente. Os trabalhadores de Uber muitas vezes têm que trabalhar 11 horas por dia para garantir aquele mínimo que nem sequer chega ao chamado salário mínimo, que é um elemento regular da sociedade brasileira e da sociedade capitalista como um todo. Por fim, é importante a gente observar que a informalidade ela também está muito relacionada à redução, né, de determinados custos de circulação, como nós já chamamos a atenção em termos do uso das chamadas plataformas. Nos últimos anos, em particular nesses últimos 6 anos, o que nós temos observado em termos brasileiros é um crescente processo de perda de direitos que inclusive agrava aqueles elementos daquilo que nós chamamos de superexploração da força de trabalho. Um desses elementos de agravamento refere-se justamente à lei trabalhista, a lei 13.467 do ano de 2017, aprovada no governo de Temer, aonde aquela pretensa reforma trabalhista ela levou a um processo de retirada ainda mais aguda de direitos e a uma perda ainda maior de condições de vida por parte dos trabalhadores médios brasileiros. Além de um outro ponto muito grave, esse tipo de legislação, a 13.467, ela levou ao estabelecimento de formas de trabalho intermitente e temporário que, além de retirar direitos, não possibilita com que esses trabalhadores tenham condições de, em algum momento qualquer, poderem se aposentar. A legislação, inclusive, a emenda constitucional 106, que foi aprovada no ano de 2019, já no governo de Bolsonaro, essa reforma previdenciária agravou essa situação. Inclusive, sob o ponto de vista do tempo que é ali estabelecido. Um tempo de comprovação de 40 anos de trabalho, que é uma coisa totalmente fora de qualquer tipo de possibilidade em termos médios da população trabalhadora brasileira. Esses elementos, portanto, tanto a informalidade quanto a superexploração da força de trabalho como características de uma nação como a brasileira, nos dá justamente elementos próprios daquilo que nós vamos caracterizar como sendo uma sociedade dependente. Essa sociedade, portanto, com base nesses elementos, nos elementos da superexploração e de um desregramento completo sob o ponto de vista dos aspectos contratuais das relações de trabalho, acabam alimentando as condições de subordinação periférica de nações como o Brasil. No próximo bloco, nós vamos observar, nós vamos tratar aqui a partir do texto que nós estamos discutindo com vocês, a partir do capítulo 2 do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, nós vamos discutir aquilo que seria a quarta onda de dependência brasileira. Nós vamos ver que a dependência, tal como ela se estabelece a partir de elementos cíclicos. E esses elementos cíclicos, eles também apresentam características próprias. Cada uma dessas características próprias acaba dando elementos tanto do período histórico em que se desenvolve a economia e a sociedade brasileira, mas também acaba estabelecendo elementos de como aspectos como democracia, como regime político, como condições de qualidade de vida do povo brasileiro se modificam e podem, de algum modo, se agravar a depender do ciclo da onda de dependência que nós estamos tratando. Continue com a gente e daqui a pouco nós retornamos para o próximo bloco daqui do programa Pensamento em Marcha. E nós chamamos a atenção de vocês para que vocês possam tocar no sininho e, se for possível, compartilhar esse vídeo com os colegas, com as amigas, com aqueles que de algum modo podem também se interessar pelo tema da discussão da teoria econômica, da teoria sociológica, das condições de desenvolvimento da sociedade brasileira. Algo tão necessário e fundamental. O que seriam ondas de dependência?
A sociedade, qualquer sociedade, ela se desenvolve a partir de padrões cíclicos que se alteram ao longo do tempo. Essas alterações, elas são motivadas por uma série de aspectos. No capitalismo, nas sociedades capitalistas contemporâneas, os elementos de alteração, eles são motivados tanto por aspectos de como se dá a chamada acumulação de capital, basicamente através dos ciclos de investimento que são próprios da acumulação capitalista. Então, em certos momentos, a acumulação de capital ela passa a ser um elemento pulsante e tu tens um processo de transbordamento, de expansão contínua dessa acumulação, visível em ondas de investimento, e que o que está por detrás disso é o elemento da rentabilidade do capital. Os capitalistas, eles têm um objetivo, o objetivo da busca do lucro, da busca da rentabilidade do capital que eles estão aplicando. Essa rentabilidade, ela não é contínua e ela não é regular, ela é também alguma coisa oscilante. Esses ciclos, movidos por alterações na chamada taxa de lucro, alterações nas chamadas taxas de acumulação, esses ciclos, eles também são influenciados por elementos de alteração tecnológica presentes a cada processo de desenvolvimento do capitalismo. Esse conjunto de fatores também são motivados por elementos de pressão da sociedade, aquilo que nós vamos denominar de luta de classes. As sociedades capitalistas, elas são sociedades divididas em classes, como nós já tratamos aqui em outro momento. Essa divisão de classe, ela também está relacionada a uma disputa de interesses. A luta de classes, ela é basicamente uma luta por disputas de interesses sob o ponto de vista de quem controla fatias maiores ou menores da renda nacional. Obviamente que os capitalistas, eles têm um controle da renda nacional em grande medida e eles têm um controle, inclusive, de parcelas preponderantes do chamado Estado Nacional. Entretanto, isso não impede que os trabalhadores organizados e também não organizados disputam esses elementos na sociedade. Então nós temos uma disputa que é dada, inclusive, por movimentos constantes e contínuos de uma série de categorias, de uma série de trabalhadores que buscam seus interesses. A disputa ela pode ser uma disputa somente no curto prazo. Nós chamaríamos isso de disputa salarial. Os salários, eles são uma parte daquilo que é produzido na sociedade e que os trabalhadores buscam, obviamente, condições salariais melhores. Mesmo em sociedades periféricas submetidas à superexploração, como nós já aqui tratamos. Essas disputas sociais, a luta de classes, somada aos outros três elementos que nós colocamos, eles se relacionam também à forma como os regimes políticos são disputados e como o Estado Nacional de cada uma dessas nações centrais e periféricas, como os Estados Nacionais, eles são, de algum modo, controlados por determinados setores nessa disputa e como em alguns momentos tu podes ter, inclusive, capacidades de controle desse Estado, pelo menos em determinados pontos, por setores de trabalhadores. Esses são os elementos que constituem, em grande medida, os aspectos que nos levam a processos oscilantes da dinâmica conjuntural, tanto de curto prazo como de longo prazo, nas sociedades como um todo. Nas sociedades periféricas, nas sociedades dependentes, nós temos esses ciclos acomodados a partir de grandes modificações que ocorrem já desde o século XX e que adentra no século XXI. No momento atual, nós estamos passando por uma determinada onda nova de dependência. Nós já tivemos em um determinado momento, em particular até a década de 30, um ciclo de dependência, que era um ciclo de dependência onde a dependência industrial
do Brasil, das nações periféricas, mas especificamente do Brasil, em relação às economias centrais, se dava sob o ponto de vista de que, basicamente, o Brasil era um produtor de matérias-primas, do café, do açúcar, e exportador desses recursos naturais, e era um demandante daqueles produtos industrializados que vinham principalmente dos centros capitalistas principais, naquela altura, os Estados Unidos e parte da Europa. Essa dependência industrial, ela é paulatinamente substituída por uma dependência financeira tecnológica, que é basicamente aquilo que se dá principalmente a partir da década de 50 e que tem algumas características importantes. Primeiro, tu passas, de fato, a partir da década de 30, por uma transformação industrial no país. O Brasil, de 1930 até 1980 aproximadamente, é um dos países que apresenta a maior taxa de crescimento industrial do planeta. Em alguma medida, o crescimento industrial que o Brasil teve entre 1930 e 1980 é semelhante ao crescimento industrial que nações como Japão, China, Coreia também tiveram. Esse processo de crescimento industrial, entretanto, ele não resolve um elemento central, que é o elemento da dinâmica tecnológica e das características da indústria que aqui se assentam. As indústrias que se assentam no Brasil, elas não conseguem resolver o problema do chamado Departamento 1 da economia. O que é isso? O que é o Departamento 1 da economia? A economia capitalista, ela tem dois grandes departamentos, dois grandes setores. Ela tem um setor 1, que é o setor produtor de máquinas, equipamentos, é aquele setor onde os elementos de inversão tecnológica possibilita modificações sociais muito aceleradas, e tu tens o departamento 2, que é aquele que relaciona-se à produção de bens de consumo, muitas vezes bens de consumo básicos, como, por exemplo, as roupas, como tecido, como calçado e assim por diante. A característica industrial brasileira foi justamente de alterar muito especificamente o departamento 2, o setor 2 da economia, e, portanto, tu tens a instalação de uma produção industrial muito expressiva nesse segmento, desde a década de 30 até a década de 80, de tal forma que tu tens taxas de crescimento econômico muito expressivas. Entretanto, o departamento 1, aquele que relaciona-se à produção de tecnologias e que pode, de algum modo, transbordar para outros setores e possibilitar uma expansão com características de qualidade distintas, isso não se conseguiu no país. Isso acabou fazendo com que a dependência tecnológica financeira que se estabeleceu até a década de 90 no país se estabelecesse como alguma coisa cristalizada. O que acontece muito recentemente é que o país acaba dando um passo atrás. Nós tínhamos até um certo ponto avançado em termos de uma determinada capacidade de desenvolvimento industrial, e nesse sentido, alguns dos elementos, sob o ponto de vista das condições de desenvolvimento e da acumulação de capital centrada na indústria, passam a se reacomodar. E nesse sentido, a partir principalmente da década de 90 e das alterações que ocorrem na década de 90, ocorre um processo contínuo de reprimarização econômica da economia brasileira, e tu tens hoje o país entrando em um novo ciclo de dependência que nós denominamos de dependência por especialização produtiva primária e exportadora. Isso acaba nos levando a um elemento muito problemático. Boa parte da capacidade produtiva para a exportação do país volta-se novamente a se centrar na lógica da produção do agronegócio ou da produção mineral. Não que seja negativo a produção agrária ou a produção mineral. É que ambos os segmentos, eles são segmentos que acabam
acomodando as condições de acumulação de capital no país e acabam tornando o país extremamente mais dependente dos ciclos tecnológicos internacionais, dos ciclos de comercialização internacional. E, portanto, tu acaba tendo novamente o país, o Brasil, mas também diversas outras nações latino-americanas, entrando em um ciclo de dependência, que nós chamamos de padrão de especialização produtiva primária exportadora, que agrava as condições de desenvolvimento, inclusive de condições de vida da nossa população. E isso nós entramos em um ponto muito fundamental. Os aspectos de dependência, tal como são tratados aqui no nosso trabalho, que nós pedimos para vocês lerem, eles também se relacionam a elementos que nós chamamos de soberania nacional restringida. A soberania nacional restringida, ela está relacionada tanto às condições como o país e a nação brasileira consegue resolver alguns dos elementos fundamentais da modernidade. Um dos elementos centrais a se resolver da modernidade diz respeito às condições de acesso básico da sua população a condições de vida dignas. Quando tu não tens e quando a dependência se agrava e tu basicamente se transforma em um fazendão e se transforma em uma nação baseada basicamente na produção de produtos agrários e minerais para exportação, isso agrava as condições de vida da maior parte da população brasileira, que hoje basicamente é urbana, vive nas cidades. Esse elemento, o agravamento das condições de vida, nós chamaríamos de uma perda de soberania da qualidade de vida da população brasileira. E que foi muito grave nos últimos 6 anos, inclusive pelas decisões que foram tomadas. Algumas das decisões tomadas, tanto durante o governo Temer quanto o governo Bolsonaro, foram decisões no sentido de agravar as condições de vida do povo brasileiro, quando, por exemplo, eles caminharam no sentido de quase que fechar a Companhia Nacional de Abastecimento e tu não teres sistemas de controle dos chamados estoques de alimentos capaz de garantir condições básicas, que é o acesso de alimento à população. Esses elementos de soberania, elas também se relacionam a um dos pontos chaves que nós tratamos aqui, que é o elemento da soberania tecnológica. Nós estamos, nesse momento, em pleno processo de revolução tecnológica. O conjunto de elementos de alteração que estão presentes, como, por exemplo, a utilização da chamada tecnologia 5G, mas também nós avançamos rapidamente para a utilização de tecnologias do tipo inteligência artificial, e nós avançamos rapidamente para alterações dos chamados padrões de construção de engenharia de computadores, onde já se pensa a possibilidade de computadores quânticos. Esses elementos todos nos levam a ter, hoje, um padrão de dependência onde a soberania tecnológica nossa se torna cada vez mais limitada. E isso nos faz nos tornar cada vez mais distante da fronteira tecnológica do restante da humanidade, o que acaba nos levando a uma subordinação, a um subdesenvolvimento crescente. E isso se integra aos elementos industriais. Quando tu tens hoje uma base industrial que é cada vez mais precarizada e uma base industrial que não se estabelece, não se alimenta de elementos que possibilitariam uma contratação de força de trabalho mais qualificada, um volume maior de contratação de força de trabalho, isso acaba nos levando a um processo de pauperização, de empobrecimento crescente. O elemento industrial hoje, ele não é propriamente um aspecto fim naquilo que nós devemos tratar sob o ponto de vista do desenvolvimento e do tratamento da lógica da dependência. A indústria, ela é um meio. E ela é um meio, inclusive, para que tu possas ter condições de ter emprego, de ter qualidade de vida melhor para a ampla população brasileira. E isso, por fim, se relaciona aos pontos de como a própria lógica do Estado Nacional brasileiro se estabelece.
o recente golpe de Estado de 2016, onde boa parte dos trabalhos que estão presentes nesse livro, e nós discutimos com vocês aqui o capítulo 1, sob o ponto de vista dos limites da democracia brasileira, os elementos da dependência, eles estão relacionados justamente aos aspectos do golpe de Estado. Por quê? Por conta de que o Estado Nacional Brasileiro, ele se transforma em alguma coisa cada vez mais frágil e cada vez mais refém de interesses autoritários e de interesses vinculados a círculos de controle econômico que, inclusive, não se encontram no país. Esses são alguns dos elementos que nós estamos discutindo com vocês aqui nesse trabalho, a disputa das ideias na atual conjuntura, e que estão no capítulo 2. Eu espero que a exposição que eu tenha feito hoje aqui tenha, de algum modo, colaborado para que vocês, ao lerem, terem também elementos de um caminho a ser trilhado. E nós esperamos vocês no próximo Pensamento em Marcha, aqui no canal Pororoca Cabana, se inscrevendo, se tornando membro e nos acompanhando dentro do limite possível e compartilhando os vídeos. Muito obrigado.